Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Vamos dar início nesse vídeo de hoje com a leitura de São Lucas, capítulo 6, versículo de 20 a 26, que é o nosso evangelho do dia. Levantando os olhos para os discípulos, Jesus disse: Felizes de vocês os pobres, porque o reino de Deus lhes pertence. Felizes de vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Felizes de vocês que agora choram, porque hão de rir. Felizes de vocês se os homens os odeiam, se os expulsam, os insultam e amaldiçoam o nome de vocês por causa do Filho do Homem. Alegrem-se nesse dia, pulem de alegria, pois será grande a recompensa de vocês no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, porque já têm a sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque vão passar fome. Ai de vocês que agora riem, porque vão ficar aflitos e irão chorar. Ai de vocês se todos os elogiam, porque era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Nessa passagem, entendemos que tudo na nossa vida, que são bens materiais, são passageiros. Não que não sejam importantes, e são. São também necessários. O que não é necessário em nossa vida é tê-los como prioridade, acima de Deus, e nos esquecendo de olhar para as necessidades do nosso próximo. No vídeo de hoje, vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico. E vamos conhecer um pouco sobre o Pentateuco e os livros históricos. Então, bora para o vídeo? Pentateuco. Penta significa 5. Teuco significa livro. São os 5 primeiros livros da Bíblia. Na história do Pentateuco, encontramos as grandes linhas da fundação do reino de Deus na Terra, a formação do mundo, da humanidade e do povo escolhido por Deus. As leis contidas foram sendo escritas durante 5 séculos, reformulando, adaptando e atualizando tradições mais antigas, que vieram desde os tempos de Moisés. Mostra a revelação gradativa de Deus aos homens. Deus se revelando aos patriarcas, libertando seu povo da escravidão, alimentando o seu povo, conduzindo-os e criando leis. O primeiro livro do Pentateuco é o Gênesis. Nele a gente entende como a providência divina preparou desde o princípio dos tempos um povo especial para ser o primeiro núcleo de seu reino. Gênesis é o começo, o nascimento, fala do surgimento do mundo, da história e do povo de Deus. Gênesis 1 a 11 é a criação do mundo e do homem por Deus, a história dos homens e do processo humano dominado pelo pecado. Em Gênesis de 12 a 36, você verifica a história dos patriarcas. De 37 a 50, a história de José. O segundo livro do Pentateuco é o Êxodo. Como de fato o reino foi fundado. Conta como Deus libertou e formou seu povo. Êxodo significa saída. Então começa narrando a saída dos hebreus da terra do Egito, onde eles eram escravos. A mensagem do Êxodo é uma prefiguração da mensagem do Novo Testamento. A mensagem central do livro de Êxodo é Páscoa dos Hebreus, simbolismo do batismo, passagem da escravidão do Egito para a terra prometida. O reino de Deus estabelecido na terra. Deus liberta o seu povo. E por que uma prefiguração da mensagem do Novo Testamento? Porque no Novo Testamento nós vamos ver a Páscoa de Jesus, Deus na pessoa de Jesus, que liberta o homem da escravidão do pecado para uma vida nova. Estabelece uma nova e plena aliança. O terceiro livro é o Levítico, formação de um povo santo.
O povo toma conhecimento da sua natureza santa. Levítico provém do nome Levi, a tribo de Israel que foi escolhida por Deus para exercer a função sacerdotal no meio de seu povo. A mensagem central desse livro é: sede santos, como vosso Deus é santo. O quarto livro é o Números. O povo a caminho da terra prometida toma conhecimento da sua organização. Números, esse livro se chama assim porque começa com um grande recenseamento do povo hebreu no deserto. Fala sobre a divisão das 12 tribos de Israel, o tabernáculo, que é onde ficava guardada a Arca da Aliança, as funções de cada um, a escolha dos levitas e sua missão de cuidar do tabernáculo. A Arão como sacerdote. A mensagem central desse livro é a caminhada do povo até a terra prometida. Nos fala que todo o povo de Deus é peregrino e caminha para a terra prometida por Deus, a glória. A organização mostra que dentro do povo de Deus as funções devem ser repartidas, mas com um único objetivo: realizar o projeto de Deus. A Arca da Aliança no centro indica que nessa caminhada Deus está sempre presente no meio de seu povo. E o quinto livro é o Deuteronômio. O povo tomou conhecimento de seu espírito baseado no amor e na obediência. A palavra grega Deuteronômio significa segunda lei. Lei de Moisés, segundo as necessidades do povo de Israel. A ideia central desse livro é: Israel viverá feliz na terra se forem fiel à aliança com Deus. Se for infiel, terá a desgraça e acabará perdendo a vida. A mensagem central mostra que o comportamento fundamental do homem para com Deus é o amor com todo o ser. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E agora, nessa segunda parte do nosso vídeo, nós vamos falar sobre os livros históricos. Nos livros históricos, nós encontramos a história do povo de Deus, desde a entrada na Terra Prometida até próxima à época de Jesus. Mostra-nos as relações entre Deus e os homens através dos acontecimentos. Nós podemos dividir em 3 grupos. O primeiro grupo é a história deuteronomista. Depois nós vamos falar sobre a história do cronista e a história de pessoas como modelos de fé. Na história deuteronomista nós temos os livros de Josué, Juízes, Samuel e Reis. Na história do cronista nós temos Crônicas 1 e 2, o livro de Esdras e Neemias. E no terceiro grupo, que é a história de pessoas como modelos de fé, nós temos Macabeus, Ruth, Tobias, Judite e Esther. Vamos lá? História do deuteronomista. Josué, Juízes, Samuel, Reis. Esses livros mostram que a história de Israel depende da atitude que o povo toma na aliança com Deus. Se o povo é fiel à aliança, Deus lhe concede a bênção, saúde, felicidade. Se o povo é infiel, atrai para si a maldição, fracasso, doença, miséria. Essa ideia faz parte da história deuteronomista. No livro de Josué, você vai ver que Deus libertou o povo do Egito para ser livre na terra prometida. Mas o povo teria que conquistar a terra que Deus lhe dera. Deus concede o dom, mas não viola a liberdade e nem dispensa o esforço do homem para assumi-la em seu viver. Deus exige que o homem busque e conquiste o dom que ele concede. Deus quer a colaboração do homem. No livro de Juízes, nós vamos ver que, depois da morte de Josué, as tribos se dispersaram. O povo começa a adorar deuses, consequentemente, perde a liberdade e se torna escravo dos ídolos. Nesse sofrimento, toma consciência, se arrepende e suplica para que Deus lhes liberte. Deus faz surgir um juiz que reúne o povo e conduz à liberdade.
Samuel, o último juiz. E este sagrou, ou seja, consagrou o primeiro rei, Saul. Estabelecimento da monarquia sob Saul e Davi. Afirma que qualquer autoridade que não obedece a Deus e não serve o povo é ilegítima e má, pois ocupa o lugar de Deus para explorar e oprimir o povo. Toda autoridade vem de Deus. No livro de Reis, a mensagem central é: o rei deve ser fiel a Deus e governar com sabedoria e justiça, servindo o povo que pertence a Deus. Mas os reis são sempre infiéis e fazem o mal diante do Senhor. Praticam idolatria, oprimem o povo, perseguem os profetas. Por isso, o reino do norte, que é o de Israel, e o reino do sul, que é o de Judá, são levados à ruína. O templo e os profetas têm um papel importante nessa época. O templo, lugar da reunião do povo com Deus. Os profetas, guardiões da consciência do povo e os críticos da ação política dos reis. Segundo grupo, História do Cronista. Nós temos aí Esdras e Neemias. Nesses livros vocês vão ver que procuram dar as normas básicas para a sobrevivência e a organização do povo de Deus depois do exílio. No livro de Esdras, Esdras é sacerdote conhecedor da lei de Moisés e Neemias era um leigo corajoso. As bases da reforma de Esdras e Neemias são os alicerces do judaísmo. Nos livros de Crônicas 1 e 2, você encontra como que vai acontecer para fundamentar essas normas. Eles repensam a própria história do povo, desde o início, com o objetivo de dirigir a atenção do povo para a esperança de Israel que se reúne no templo e no Messias. Templo onde Deus estabeleceu sua morada. Messias, que há de vir e cumprir as promessas feitas aos patriarcas e profetas. E aí o nosso terceiro grupo, histórias de pessoas como modelos de fé. Macabeus 1 e 2, Ruth, Tobias, Judite e Esther. Esses livros se apresentam como modelos de vivência da fé diante de situações difíceis, seja de vida pessoal, como vamos ver no livro de Ruth e Tobias, como nacional, nos livros de Judite, Esther e Macabeus. No livro de Macabeus ainda vemos como mostram a resistência heróica de um grupo diante da dominação grega, que impõe a sua cultura e religião ao povo de Israel. No livro de Ruth, vamos conhecer uma história emocionante do amor de Deus, que quer gente de todas as nações formando a sua família, o seu povo. O amor de Deus é para todos. No livro de Tobias, vamos encontrar a finalidade do livro em estimular e fortalecer a fidelidade e a confiança do povo nas mãos de Deus, nos valores de Israel e no seu Deus. O livro de Judite é um convite à coragem. Leva o povo a louvar o verdadeiro Deus que vence os ídolos opressores. No livro de Esther, Deus dá força e coragem e derrota o orgulho humano, fazendo vencer os oprimidos. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, curta e compartilhe com seus amiguinhos. Vamos evangelizar levando a palavra de Deus a toda criatura. E no próximo vídeo vamos falar sobre os livros proféticos e os sapienciais. Até o próximo vídeo. Tchau!